Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo conhecimento para vocês. Hoje eu tenho o prazer de trazer meu professor de saúde mental, né, o mestre professor Elielson, onde ele vai falar do estresse provocado pela pandemia, a insegurança política e suas consequências na saúde mental. Uma experiência na atenção básica. Então vamos ficar ligadinho aí, ele já está online. Que vocês podem participar, fazer perguntas. Esse é o nosso momento de diálogo, de falar. Olá, mestre, boa noite, prazer. Gente, ó, meu professor, tá? Boa noite, Vanessa. Boa noite, gente. Como Boa vai? noite. Olha, aqui nós estamos, como o senhor tem acompanhado, né, o canal, nós estamos aqui para esclarecer como você tem essa vasta experiência, que você é melhor do que eu, a saúde mental, na atenção básica, né? Mestre, precisamos de pessoas assim, é tanta coisa ruim, né, acontecendo, que as coisas boas se perdem. Então, o nosso canal é para trazer coisa boa. Então, assim, fica contigo. Eu tô aqui para aprender. Ô, Vanessa, obrigado pelo convite. Tá dando para ouvir? Legal? Tá tudo bem. Gente, tá ouvindo aí Ah, legal? Bota a mãozinha, vamos chamar os amigos. isso. Tá, ó, Vanessa, tá. obrigado pelo convite. Tá? É um enorme prazer participar de um movimento desse que você está fazendo. Me lisonjeia muito saber que você, uma ex-aluna, está partindo para uma atividade que, para mim, é um exercício máximo da cidadania, que é se envolver politicamente com as questões da saúde. Eu sempre, na minha função de docente, eu sempre incitei muito os nossos alunos a participar ativamente da vida política do país. Não adianta sermos excelentes enfermeiros se nós não colocamos as nossas opiniões, se nós não participamos das atividades políticas, do processo político, né? Da produção política mesmo de saúde no Brasil. Então não adianta a gente ser, enfim, ter uma excelente ferramenta e não utilizar. E aí eu lhe dou os parabéns por você estar trilhando esse trajeto, né, de questões políticas, mesmo, de participar ativamente, né, da política do país. E é por isso que eu aceitei esse convite, tá? Porque para mim Obrigada. é um enorme prazer, né, participar de uma atividade como tal, né? Bem, nesse momento, eu estou aqui em São Tomé das Letras, está um frio danado, aqui deve estar batendo uns 10 graus, 11 graus por aí. Estou trancadinho aqui dentro do PSF, porque aqui a internet é boa, eu moro na roça. Oh, que E vida eu sou boa. é, é um município pequenininho, de 7 mil habitantes. Eu estou na coordenação de saúde mental aqui e atuando num PSF, na zona rural. É uma tranquilidade muito grande, mas, enfim, hoje a gente está partindo para um momento bastante atípico, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sofrendo, enfim. Falar sobre a questão da pandemia, o seu impacto na saúde mental, assim como também a instabilidade política do país, é pano para manga, viu? As coisas estão muito complicadas, né? Então a pandemia chegou aqui no nosso país, né, num momento muito crítico, né, de desorganização social, devido a esses desarranjos todos, né, na política, na economia, e essa última mais agravada ainda pela crise mundial, né? Então, desemprego em alta, desvalorização da moeda, uma briga ideológica muito grande, né, sem precedentes na nossa história, enfim, cria-se um verdadeiro pandemônio no país, né? Então, esse vírus, ele acaba tomando um papel tão importante na nossa sociedade que ele acaba se transformando num ator, né? Se a gente utilizar o Latour, o vírus ele passa a ser um ator social também, né? Então ele assume um papel
ele traz um conjunto de representações sociais, aí eu chamo a atenção para Denise Jodelet e Sergio Moscovici, em relação ao comportamento das pessoas. Quer dizer, o vírus ele tem representações, que a gente chama de representações sociais, e ele estimula as pessoas, ele incita as pessoas a terem determinados comportamentos que vão fazer parte de um elemento, de um conjunto de elementos subjetivos, né? Então a maneira com que a gente vê o mundo, na verdade, vai fazer com que a gente reaja a determinados fenômenos. E no caso, a pandemia é um fenômeno que está fazendo as pessoas reagirem no mundo inteiro de formas muito diferentes, né? Muitos estressados, muitos angustiados, algumas pessoas irritadas e outras agressivas. Para você ter uma ideia, hoje, olha, o meu estresse, eu acho que se eu fosse narrar aqui, vocês diriam, não, ele não tem capacidade de falar de ansiedade, porque ele é a ansiedade personificada, né? A minha esposa, os meus filhos estão no Rio de Janeiro e eu estou a 300 quilômetros de distância deles. Eu estava há uma semana de me juntar com a minha família, porque eu vim trabalhar aqui, mas enfim, não deu, foi um projeto que não deu certo. E aí a gente ia se juntar novamente. E por um dia, apenas um dia, o Ministério da Saúde bloqueou a minha transferência para o Rio de Janeiro. Nossa. Então eu estou aqui preso, sem poder voltar para o Rio de Janeiro de forma alguma. E agora mais ainda, porque velho, hipertenso, 3 stents, quase que infartei o ano passado. Então eu estou guardado, na verdade, aqui em São Tomé das Letras. E o pior de tudo, o tio querido doente, a Edeusa adoecida com todo esse sofrimento todo que a gente está passando, de distância, pandemia, enfim, é uma loucura, desorganização completa, né? Mas, enfim, hoje, por exemplo, a Edeusa chegou em casa estressada porque o tio dela tá mal pra caramba no hospital, né? Tá com ventilação, essa coisa toda, então isso deixa a gente muito angustiado. Principalmente pelo fato da gente ver o tempo todo, né, que no Rio de Janeiro, por exemplo, 1/3, né, da população que é assistida numa UTI está sobrevivendo, ou seja, 2/3 estão morrendo, né? Ou seja, 60%, quase 70% das pessoas que são submetidas a um tratamento mais complexo do Covid-19 estão morrendo. Então é uma realidade muito dura para a gente, né? Então, quando na família da gente, a gente sente mais ainda. E o pior de tudo, perceber que pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas estão utilizando isso para outras... Mas eu vou chegar nesse momento. Enfim, o que eu ia falando. Então, aí Deus chegando em casa, alguém falou uma bobagem sobre defendendo esse excrementíssimo presidente da República, né? E aí a Deusa, chateada, aborrecida, acabou também falando alguma coisa. Resultado, o cara falou assim, o cara se dizendo empresário, dizendo que quem fica em casa é vagabundo, né? Então tem mais é que ficar em casa e morrer, etc e tal. E aí a minha esposa, acho que você não conhece, né, Deusa, né? Conheço, conhece, não, né? Conheço. Então, desculpa. E aí o que acontece? A minha esposa vai, fala, olha, eu sou enfermeira, tá? Eu não sou não estou aqui à toa, não. Você não sabe o que você está falando. Quando ela falou que ela era enfermeira, o cara chamou de tudo quanto é nome, chamou ela de vagabunda, né? Dizendo que ela tinha mais, sabe, que enfermeira não trabalha e etc, etc e tal. Então, para você ter uma ideia, como é que as coisas estão, né? Os ânimos estão exaltados. Então, alguém falar isso para uma enfermeira na altura do campeonato, não sei, eu acho que tem fezes dentro da cabeça, não é possível, né? Nós, nesse momento, somos a mão de obra que antecede o coveiro. Sim. Você entende? Então, nós somos quase que os últimos a tocar no familiar, a tocar na vida do sujeito. Então, o cara depende da gente e fala uma bosta dessa, entendeu? É muito difícil de compreender. Então, as pessoas estão ensandecidas mesmo, né? Então, esse vírus, ele acaba assumindo um papel social muito intenso, né? Fazendo com que essas pessoas, né, tenham comportamentos variados, né? Então, esses fatores, somados com a intolerância política no país, né? Porque a gente tem
um conjunto de representantes, né, dos cidadãos brasileiros tendo um comportamento completamente absurdo, né, e de intolerância. Então as pessoas estão desejando a morte dos outros, as pessoas estão querendo se vingar dos outros, as pessoas estão criando um pandemônio, na verdade. Então a pandemia, que seria um evento biológico, um evento que poderia ser resolvido dentro do campo da ciência, ele acaba tomando um rumo político desnecessário no Brasil, né? Então, para a gente, acho que fazendo menção ao que o Lula muito bem falou, mas que foi interpretado de uma maneira perversa, né? Eu acho que o vírus, ele veio trazer... ele veio trazer... Beth, um beijo, ela é pedagoga, né? Tem acompanhado a gente. Boa noite, Beth. Então, o vírus vem trazer para a gente, veio descortinar, né, a intolerância, ele veio descortinar a covardia, ele veio descortinar um projeto que há muito tempo vem sendo desenvolvido no nosso país, que é de fazer o sofrimento e a morte daquelas pessoas que são desassistidas socialmente. Então, quer dizer, não deixa de ser um projeto muito bem dito, como há pouco tempo as pessoas vêm dizendo, um projeto de eugenia, ou seja, de melhoria, que na verdade não é de uma raça, mas sim uma tentativa de manter aquelas pessoas que têm um capital, que têm uma condição socioeconômica melhor, como se fossem aquelas, na teoria de Darwin, que seriam as mais fortes. Quando na verdade a gente sabe que não é. Quem sustenta esse país são os trabalhadores, né? Não são os empresários, é a mão de obra. E o mais interessante, né, de uma maneira quase que hilária, a gente vê empresários dentro dos seus carros luxuosos tentando defender o direito do proletário pobre de trabalhar e de se contaminar e de morrer. Quer dizer, é uma loucura, uma completa loucura, né? Então a gente tem essa pandemia associada a um conjunto de fatores. Eu tenho tentado acompanhar várias situações e anotando alguns detalhes aqui, anotando alguns detalhes ali. A pandemia já foi associada a aspectos de origem mitológica, por exemplo, castigo de Deus, né? Olha aí, fico enfiando o crucifixo não sei aonde, tá vendo? Carnaval, um monte de gente pelada, escola de samba que aparece lá com Jesus Cristo sendo crucificado, preto, bicha e etc e tal. Isso é castigo. Mas é um castigo só no Brasil? O castigo no Brasil está lá em Brasília, né? O castigo está no mundo inteiro. Mas o do Brasil é o pior de todos. Bem, uma outra coisa, né, que a cura, por exemplo, tem uma ordem também mitológica, né? Só Deus é que vai curar. Então a religião também vai determinar, né? Outras pessoas estão dizendo que é uma vingança da natureza, né? Então, olha, tá vendo? A gente não está respeitando o planeta, ele está se vingando agora. Enfim, outros dizendo que é uma reorganização populacional, ou seja, para acabar mesmo com uma boa parte da população e ficar apenas alguns para poder outros terem uma vida um pouquinho melhor. Enfim, não deixa de ser um projeto eugênico mesmo, né? E aí, trazendo mais algumas coisas políticas, a gente tem, por exemplo, as fake news, né? Que são informações falsas, informações criadas perversamente para adoecer mais ainda as pessoas, né? E o pior de tudo, né? A gente sabendo que a maioria dessas fake news tem origem lá em Brasília, né? Ou de pessoas ligadas, né, aos governantes. Enfim, notícias defendendo drogas que não têm nenhuma utilidade para o tratamento da Covid-19. Ou seja, mais uma vez, uma formação perversa, né, para deixar as pessoas mais sofridas ainda. E aí, o que acontece? Com toda essa tempestade mental, essa tempestade psicológica que as pessoas vêm sofrendo, vai mudando o comportamento das pessoas. Muda o processo de produção, muda o processo de consumo, muda o modo de viver das pessoas. Então a pandemia ela deixa de ser um fenômeno biológico
passa a ser um fenômeno social e que acaba tomando contornos graves, né? Ainda mais quando a gente tem uma liderança fragilizada, né? Negacionista. Veja bem, negacionista não é de negação, aquele sistema de defesa, né, psíquico, não. Quando a gente usa a negação, é uma forma da gente não sofrer. Mas o negacionismo não, é uma forma perversa de dizer que isso é mentira, para que as pessoas tentem acreditar numa realidade que não existe. Ou seja, é mais perverso ainda, né? E aí isso fragiliza mais ainda a nossa economia, que já está tão combalida. Bem, tudo isso se juntando, a gente tem ainda os recursos que são negados de apoio social àquelas pessoas mais frágeis, né? E tudo isso se somando, o que a gente vai encontrar? Eu agradeço de montão aqui ao Tiago Galdino, que é psicólogo, da equipe aqui de saúde mental. Aqui a nossa equipe é enorme, viu? Tem um psiquiatra, que é o Cassiano. Cassiano, se tiver aí, um abraço. Tiago Galdino, que está assistindo, com certeza, senão eu vou brigar com ele amanhã, porque eu vou apresentar os dados que ele coletou. A Silmara, assistente social da nossa equipe, e eu. Então nós somos 4, né? E aí o Tiago teve um insight de pegar uns dados utilizando, né, a escala de ansiedade de Hamilton. Léo, eu vou monitorar aqui a equipe de saúde, né, do PSF. Então nós temos 3 PSFs aqui, PSF urbano, PSF rural e o PSF de Sobradinho, que é onde eu trabalho. E a unidade mista de saúde. A gente, aqui em São Tomé das Letras, são 7 mil habitantes, a gente só tem atenção básica, né? Então é só PSF e uma unidade mista que serve assim, um pronto atendimento, mas coisas mais complexas são encaminhadas para um município mais próximo, que fica a 40 quilômetros daqui, que é o de Três Corações. Bem, considerando isso, né, a cidade é uma cidade turística, né, é uma cidade que foi muito bem administrada nesse período de pandemônio. Eu falo nem pandemia mais, falo de pandemônio, né, onde a população se aliou. Muitos cientistas, né, na saúde, cientistas políticos de saúde, todos os outros estão falando pandemônio. Você está certo. É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente conseguiu, através de um prefeito extremamente preocupado com a situação do município, que não tem assistência mais complexa, que além da atenção primária, ele reuniu basicamente representantes de todos os segmentos sociais aqui da cidade. E foi até interessante, porque quando eu fui a essa reunião, eu pensei que eu ia chegar lá brigando, pedindo para fechar e etc e tal. Aí eu, o secretário de saúde, o meu chefe, né, da atenção básica, a gente ficou de boca aberta, porque na verdade a população fechou a cidade. E aí, graças a Deus, a gente está com 0 casos aqui em São Tomé das Letras. Nossa, não tem nenhum suspeito, sabe? A gente bloqueou a cidade, está todo mundo sofrendo aqui, porque a cidade é turística, está tudo fechado, muitas pessoas passando necessidade, mas é interessante que a própria população está se organizando. Pegaram a banca de jornal que estava fechada lá no centro da praça da cidade. Colocou os produtos, né, que aí as pessoas vão deixando. Viu, né? Uma coisa linda, uma solidariedade fantástica. Então as pessoas estão se ajudando, né? Mas está todo mundo sofrendo, está todo mundo, enfim, externando toda essa sua preocupação. E aí a gente pegou, para vocês terem uma ideia, a gente teve um aumento de 50% da demanda em saúde mental. Eu não vou entrar em detalhes por uma questão de respeito à população. Houve um aumento significativo do uso e abuso de álcool e de drogas, né? Então é uma coisa que também está nos preocupando muito, né? Mas eu vou falar sobre a saúde mental, por exemplo, dos trabalhadores de saúde, que trabalham nos PSFs na unidade mista. Então, novamente falando aqui do trabalho do Tiago Galdino. Tiago está aí também, tá? Doutora Edviges Lima, Tiago, Tatiana. Tem que ter 2 Tiagos aí. Um é o Tiago Pereira, que é meu filho. Não, é o Tiago psicólogo. Tá, Tiago psicólogo, isso mesmo. E aí ele apontou, ele fez um monitoramento em 2 semanas, muito interessante. Então a gente viu que houve um aumento da ansiedade normal num dos PSFs, no caso do PSF rural, de ansiedade normal
para a reação patológica ligeira de 2 pessoas. Aliás, minto, de 3 pessoas, né? 2 pessoas mesmo. No PSF de Sobradinho ficou tranquilo, que é o daqui, e o PSF da Unidade Mista de Saúde, houve um aumento de reação de ansiedade normal para a reação patológica ligeira de 2 pessoas. Então a gente vê isso numa amostra, gente, de 17 participantes, para vocês terem uma ideia. E, no entanto, a gente está numa cidade que não tem nenhum caso, entendeu? A gente está tendo casos na periferia de São Tomé das Letras, em outros municípios, mas aqui na cidade a gente não tem. Então, São Tomé das Letras não tem nenhum caso. E isso está provocando esse tipo de alteração na sanidade mental das pessoas, né? Então, a gente está adoecendo. Então, o índice de pessoas que estão fazendo uso de ansiolíticos, uso de medicamentos para dormir, né? Não está no gibi. Pessoas relatando queixas de pesadelos, de insônia inicial, de insônia terminal, de taquicardia, de dor no peito, de angústia de uma maneira em geral, não está no gibi. As pessoas estão perdendo o seu pragmatismo, estão perdendo a capacidade de trabalho, né? E isso é um demonstrativo claro do quanto as pessoas estão adoecendo, né? E aí o que acontece? Se a gente tem infelizmente, né, a gente tem uma doença que a gente quase não conhece absolutamente nada. Uma doença que não tem tratamento. Uma doença que mata. Uma doença que mata a equipe que trata. Uma doença que mata rápido. Uma doença que impede, inclusive, das pessoas visitar os seus entes queridos nos hospitais. É uma doença que, enfim, ela traz um conjunto de sofrimentos desmedidos. E aí, somado a tudo isso, a gente tem um governo que era aquele que deveria dar um suporte para a gente, dar uma tranquilidade para a gente. De alguma forma, a gente teria que se sentir confortado por essas pessoas. A gente vê o contrário. A gente vê um governo perverso, a gente vê um governo que utiliza-se, né, da doença para fazer exatamente o que eles querem fazer, de desmatar a Amazônia, de tirar os poucos direitos trabalhistas que nós temos, de diminuir o rendimento da população. Enfim, tudo isso se somando, sinceramente, eu não sei o que vai sobrar da gente, né? Não sei. A gente vai passar um período pós-pandemia, será de tratamento, de hipertensão arterial, de AVCs, de infartos e de estresse pós-trauma. As pessoas estão adoecendo muito. Muito e aqui, mesmo. assim, vocês aí, mestre, vocês estão de parabéns. Porque aqui ninguém fala de saúde mental, né? Ninguém fala de nada. Aqui tem até uma amiga minha, Simone. Simone adoeceu, teve o Covid, ela até vai tirar um dia quando ela se recuperar, né? Não totalmente, porque como o senhor falou, a parte psíquica está afetada. Ela falou que ela tinha medo da noite, chegou a ficar quase 7 dias sem dormir, porque ela achava, porque ela foi contaminada, que é do Hospital Salgado Filho, né? O qual a gente faz parte, que nós já perdemos, até hoje, se eu não me engano, são 14 profissionais de um mesmo hospital e de áreas diferentes. Grande maioria da enfermagem, mas entre copeiras, maqueiros, oficial de farmácia, foram 2. Vê que, assim, por falta de EPI, né? E a chefia nada, e não se faz nenhum trabalho de saúde do trabalhador. Sim. Então, vocês até botei ali, top, né? Aqui nós temos, sei que é grande, mas somos divididos em 92 municípios. Não é possível que em 92 municípios, né, com vários secretários, coordenadores, ninguém possa escutar o povo trabalhador, né, e escutar também o clamor da população. Entendeu? E isso eu falo até que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. O problema não é o Covid, como o senhor falou,
né? Ele é um ator, né? É o protagonista de toda essa situação nesse momento. Mas a gente já Isso. vivia um caos. Aí eu me pergunto, eu fico aqui fazendo aquela sopa de letrinha, eu lembro das suas aulas, né? Que na época a gente falava de reforma psiquiátrica, Nice da Sim. Silveira, né? E você falava Isso. assim: olha, hoje estamos vivendo essa reforma, mas o Brasil, aquela época, acho que é uns 18 anos atrás, mais ou menos, Isso. 17, 18, hoje nós estamos precisando fazer o quê? Uma reforma no Brasil. Não Sem é dúvida nem nenhuma. Sem dúvida segmentada, nenhuma. né? Uma É, reforma na saúde, uma reforma na educação, na saúde como um todo, porque nós profissionais, eu vou trabalhar, eu falo assim, para você, eu volto pensando, meu Deus, será que hoje eu consigo viver até quando? Isso não é pois é. legal. O que me dá força mesmo, né, é porque eu tenho um filho, né, e aí eu vejo que em municípios como o seu e outros, né, minha família tá em Manaus e eu vejo que assim é diferente. Existe Uhum. gente que faz como aí, por que, que isso não pode ser aplicado aqui? Eu me pergunto, eu fico com aquelas interrogações, né? Isso. Porque somos trabalhadores. Isso, é verdade. E o pior de tudo, né, Vanessa? A gente vê aí um panorama se descortinando horroroso. A gente está com 23.500 mortes no país, mais de 376 mil pessoas adoecidas. E aí a gente tem estudos, tem pesquisas feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, de algumas universidades lá, que liberaram, aí a gente apareceu hoje no noticiário, com uma previsão de 125 mil mortes. Entendeu? Então, 125 mil mortes são 100 mil mortes a mais do que nós já temos. E aí a gente vê, infelizmente, as pessoas ainda enxergando isso como um fenômeno bobo, como uma coisa simples, sabe? A gente vê os nossos governantes ainda preocupados com coisas pequenas, muito pequenas. E realmente fica muito difícil da população, de nós trabalhadores da área da saúde, sinceramente, encontrar um motivo justo que faça com que eu levante pela manhã, que eu dê beijo na minha família e diga até mais tarde, eu volto. Não sei o que eu vou trazer para vocês. Sabe, a sensação que dá é que a gente está fazendo coisas à toa. A gente não está trabalhando com um objetivo. Você está me entendendo? Quer dizer, eu Sim, tenho que ter um justo motivo para sair de casa, para arriscar a minha vida, arriscar a vida da minha família. E eu não estou tendo. Uma coisa que a gente está mexendo muito aqui em São Tomé das Letras é com a preocupação das pessoas umas com as outras. Sabe, a responsabilidade social. Então, para você ter uma ideia, a gente fez uns bloqueios, né? Tem alguns bloqueios na cidade para impedir a chegada de turismo. Mas o mais interessante é que a população, ela está vigilante. Então, quando entra um carro, por exemplo, na cidade, com placa de outra cidade, nós temos um plantão aqui, o plantão do Covid, que é da vigilância sanitária, o pessoal entra em contato. Ó, oh, entrou um carro, não sei de onde aqui, tá indo não sei para onde. Olha, chegou um pessoal aqui procurando saber onde é que fica a cachoeira tal. Fulano perguntando onde é que fica a pousada tal. Aí denuncia pra gente, a gente vai atrás, aí chega lá, interpela pessoas e convida gentilmente para ir embora, para em outro momento voltar à cidade de São Tomé. Infelizmente, a gente já teve necessidade de chamar a polícia mesmo, para poder acompanhar a pessoa até o posto policial, lavrar um registro de ocorrência, entendeu? Porque a pessoa simplesmente não respeitou o decreto municipal e não está nem aí para o uso de máscara, etc, etc e tal. Então a gente, sabe, a população se juntou com a gente. Então a população se uniu mesmo, né? Então hoje ela é conivente conosco nesse processo de bloqueio da cidade. E isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o sucesso da gente está sendo por aí. A população está fazendo o papel dela perfeito. E nós, sem dúvida nenhuma, tentando, né, dar esse suporte para eles. Mas está difícil, viu? Está difícil. E aí eu digo para vocês, se aqui está assim, eu imagino Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus. Eu não sei como é que as pessoas estão conseguindo sobreviver. Sabe? Eu estou extremamente angustiado.
minha saúde está bem prejudicada, eu estou hipertenso pra cacete, né? Tá todo mundo sofrendo. E o pior de tudo, a gente não tem a quem recorrer. As Sim. instâncias superiores estão andando para a gente, falando, e daí? E daí? Né? Estão correndo atrás das hemorroidas do sujeito, né? E a população está morrendo. É muito triste. Né? Não, é triste, até eu estava comentando, né, com os amigos, que agora, né, a morte, ela não sensibiliza, né? Não, Não sensibiliza. Isso me preocupa enquanto pessoa, enquanto Vanessa. Não vou nem falar em relação a profissional, não. Eu, Vanessa, ser humano. Porque aí eu me vejo, né, que no Rio de Janeiro ficou pior do que a violência o qual nós sofremos, né? Então, de sim, você encontrar uma pessoa que foi assaltada, que foi baleada, foi bala perdida, balachada, né, que se coisa tornou tremenda. normal. E Isso, agora, uma questão de saúde, né? isso. A gente está vivendo um caos na saúde mesmo pública, onde retrata, vai refletir em vários segmentos da sociedade, até no nosso mesmo como pessoa, que ficaremos sequelados, sim, psiquicamente, e as pessoas falando assim, esse daí, e daí? E daí não, é uma vida, é um ser que tem uma história, que tem uma família e que ele tinha trajetórias de vida, tinha sonhos. Então, até eu falo que a gente escutava muito, até mesmo você falava nas aulas, sempre respeite o paciente da saúde mental, porque ele tem uma história. Ah, meu filho, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem uma Isso. família. E sempre é um elemento, essa corrente, né? Que se um desses elos foi quebrado e ele vai precisar do apoio do profissional para ele tentar se entender e voltar para essa sociedade, voltar para a família dele, que muitas das vezes vira as costas. Então, a gente, numa Sim. célula, né? No segmento de saúde mental que não se valoriza muito, mestre, não se valoriza o paciente, não se valoriza os profissionais, e agora, né, os profissionais que atuam e os profissionais que precisam dessa assistência. Então, isso é muito triste. Aqui tem uma pergunta. Olha, nós temos aí, boa noite a todos, nós temos a Mariana Tessarolo, que é do Espírito Santo, que tem uma instituição de longa permanência, temos a Beth, a Olha, Bruna, legal. o Cadu é engenheiro, estou em várias áreas, né? Aqui tem o Douglas, que é do Espírito Santo também, a Simone, vários colegas da enfermagem, vários alunos. Parabéns a todos, gente. É assim que nós vamos construir algo novo, entendendo com quem faz, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, a Beth não, a Sandy perguntou se, como é que é, se o senhor acha que nós estamos à beira de ter um golpe. Em Olha, como é que é o nome da pessoa? Sandy, ela é de Minas, não, é baiana. A gente tem A aqui o Baiana? Brasil, né? Isso. Representantes. Ela é ativista, né, dessa área de saúde, educação, segmento de beleza também. E aí ela Olha, fez legal. essa pergunta. Ô, Sandy, você que é da República do Acarajé, tenho saudade, muita saudade desse calor gostoso Ela aí botou da assim, ó. Bahia. Na sua opinião, É, estamos à beira de um golpe no país? O que sinto que o Brasil caminha para isso. olha, Sandy, o golpe para mim já foi dado, né? Desde quando a Dilma foi retirada da presidência da República, que foi criado todo aquele movimento, né, para destruir a administração da Dilma, o golpe já foi dado. E aí, logo depois, a gente vê um processo de destruição de um determinado partido de esquerda, que no caso foi o PT, né, para poder construir um outro projeto. Então, quer dizer, o Temer, quando assume o poder do país, foi para destruir o que já tinha. E aí, obviamente, né, que agora a gente tem aí só o carimbo do golpe. O golpe já foi dado.
O país está na mão dos militares, né? E está essa maravilha aí que está, né? Então, eu não acredito em golpe mais não. Se for outro golpe, só se for um golpe mais baixo ainda, né? Porque político, eu acho que já foi dado, né? Eu estou vendo aí a destruição. E se alguém pensa em tomar o país para assumir o poder, sinceramente, eu acho que vai ser uma grande burrice, porque vai pegar uma porcaria, vai pegar o frangalho do país para administrar. E ninguém quer crescer politicamente administrando uma situação como essa. Pelo contrário, eles vão querer entregar esse negócio para qualquer um para dizer: a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, e assuma isso aí. A gente está no caos econômico, político, social, sanitário. Eu não sei quem vai querer mais alguma coisa. Agora a gente está vendo uma guerra entre a família Bolsonaro e o Rio de Janeiro com o Witzel. Quer dizer, o Witzel é cria do Bolsonaro. Ele foi eleito através da legenda do Bolsonaro. Agora eles estão brigando. As armas deles são as mais perversas. E aí a gente está vendo. Hoje a Polícia Federal foi lá visitar o Witzel. Uma coisa que já foi anunciada pela deputada anteontem ou ontem, sei lá. Quer dizer, mais golpe do que isso? Para mim não tem. Agora é só golpe baixo mesmo, né? A gente agora é cobrar, né? Eu falo assim, podemos nos espelhar na cidade, né, de São Tomé das Letras, a população se unir. Mas é assim, você tem o espelho se unir, mostra que a união de todos, por que isso? Porque são orientados, né? É o que eu venho falando desde o início. Quando você é orientado, não, você tem que fazer isso por isso, isso e isso. Isso faz parte o quê? De uma prevenção, educação e saúde, que é o que a gente trabalha. E é o que a população ela espera. Vanessa, o que eu tenho que fazer? Você, como profissional, você orienta o quê? Então, a gente não orienta quando tá com febre, quando tá lá com os piolinhos, quando tem ferida, quando é mordido de cachorro, quando tem que tomar vacinação. Tudo isso está dentro do nosso sistema, né? Do SUS. Então, a gente vai orientar. Só que não é o que as pessoas aqui no Rio... Principalmente, mestre, o que as pessoas estão fazendo é como se não fosse nada. E depois querem cobrar leitos, né? Chegar lá, chamar a mídia vai se prevalecer da desgraça, porque eu já fui chefia no hospital e aí meu paciente foi atendido, saiu bem, né? Era até baleado, bala perdida, estava passando no tiroteio. E aí o repórter falou assim para ele, quando ele saiu: e aí, tem alguma coisa para falar do atendimento? Ele falou: não, só tenho a agradecer. Ah, então a gente não quer não. Olha que legal. É verdade, então, né? aí ele pegou e ligou: oi, enfermeira, tô aqui embaixo. Você acredita que o repórter não quis que eu falasse bem do hospital porque eu fui atendida? Porque era um hospital do SUS. Né? Ele saiu bem, saiu andando. Eu falei assim: mas esse é o nosso Brasil. O que vende é tragédia, o que vende é tristeza, o que vende é coisa ruim, coisa boa, ninguém quer comprar. Tem a Edna aqui, né? A Edna falando: o que você atribui a esta pouca solidariedade na sociedade brasileira, embora tenhamos visto algumas iniciativas? Olha, eu vou juntar essa pergunta com uma outra pergunta que eu estou vendo aqui do Lucas Avelar. Isso, que pergunta como podemos ajudar as pessoas que vivem do comércio a compreender que não há dicotomia entre saúde e economia. Muito bem elaborada a pergunta dele, no momento que ele diz que não há dicotomia entre saúde e economia. Interessante. Primeiro que eu gostaria de dizer que saúde ela é resultado de uma organização social do Estado, né? Então, saúde ela é resultado também da economia. Então, no momento que a gente chega para o comerciante, como a gente tem feito aqui, olha, não adianta abrir o comércio agora. Se você abrir o comércio agora, primeiro, as pessoas estão adoecendo, você também vai adoecer. Talvez você não possa nem dar continuidade no seu comércio daqui a alguns 15 dias, né? Ou daqui a um mês, porque você vai estar doente ou vai estar morto, ou alguém da sua família, porque você vai levar essa doença para casa. Então é melhor amargar um tempinho agora, sem poder trabalhar,
e ter a garantia de que você vai ter momentos melhores mais adiante, ou seja, probabilidades maiores de estar vivo e de ter pessoas para poder comprar o que você está vendendo. Normalmente funciona, viu? Normalmente funciona. A pergunta que você falou foi sobre Qual foi a pergunta mesmo? Ah, foi como assim, nesse momento de solidariedade, como atingir essa solidariedade, embora a gente tenha visto, né, algumas iniciativas. Isso. Aqui na cidade, por exemplo, a gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas não têm condições de comprar, porque vivem do comércio, do turismo. Então, nesse momento, as pessoas estão sem condições, tem muitos artesãos aqui na cidade. Então, o que está sendo feito? Quem tem um pouquinho, dá para quem não tem nada. Né? Inclusive, lá na banca, estava assim, ó, quem tem põe, quem não tem tira. Muito Eu interessante. vi. Né? Quem tem põe, quem não tem tira. E aqui a cidade tem a maioria da população aqui é uma população de classe C e D, bastante de classe E. De classe A é muito pouquinho, né? Mas a organização das pessoas, é engraçado que a gente vai encontrar muito mais solidariedade nas pessoas pobres do que nas pessoas mais ricas. É um fenômeno a ser estudado. Por que as pessoas pobres são mais unidas? Por que as pessoas pobres são mais solidárias? Né? E aí, essa solidariedade, eu acho que é a única forma que a gente tem de dizer para elas, para as pessoas, que a gente não se quebra fácil, a gente não se dobra fácil, que se a gente se unir, a gente consegue vencer com muito mais facilidade do que sozinho. Né? Então, a gente está... Esse movimento de solidariedade é um repensar da nossa própria existência. É um repensar das necessidades sociais. É um repensar das prioridades. Eu acho que a prioridade da gente hoje é viver. Então, o que custa a gente ser solidário com o outro? Já voltou. Não que tinha falhado, mas já voltou. Eu falei que é um projeto. Né? Já. Um projeto de extinção da população mais frágil. Então, uma maneira da gente sensibilizar as pessoas é que se a gente se unir, a gente consegue ser mais forte para poder vencer essa pandemia. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que criar, a gente tem que construir formas de se ajudar. Não é só tirar o dinheiro do bolso, mas é estar, de alguma forma, dando uma força para o outro. É falando, é ouvindo, é perguntando se está precisando de alguma coisa. Não precisa estar ali juntinho, mas a gente pode estar junto de outras formas, né? Nas relações. Eu acho que são coisas muito mais importantes. Então, eu acho que é importante a gente falar, pedir para as pessoas que têm comércio, por exemplo, que são donos de supermercados, que aqui em São Tomé das Letras, graças a Deus, as pessoas estão oferecendo muito. Inclusive, essa semana a gente conseguiu a doação de um monte quer dizer, um monte não, bastante, né? De material de higiene, de limpeza, que está muito caro, e a gente conseguiu doar para as pessoas mais necessitadas. Cara, a gente tem que trabalhar. Eu acho que tem uma frase muito interessante do Martin Luther King que diz: ou a gente se une como irmãos, ou pereceremos como idiotas. Né? Eu acho que a pior coisa do mundo é morrer pela ignorância. Né? Verdade. Tem uma pergunta aqui da Rose Santos. Você tem alguma dica para amenizar a ansiedade nesse momento? Estou me sentindo muito mal, pois tenho uma filha que faz parte do grupo de risco. O meu maior medo é que ela fique doente e eu não consigo relaxar. É uma prova do que o meu mestre está falando, né? Que é estendido assim a família. A filha está trabalhando, é do segmento de risco, né? E aí a preocupação. Isso. Rose, olha só, nesse momento a gente não tem nenhum milagre, nenhum remédio que seja tão milagroso ao ponto da gente não sofrer. O que a gente tem são algumas estratégias, algumas formas, né, simples da gente evitar esse sofrimento e automaticamente diminuir a nossa ansiedade. Uma das coisas, eu sei que é complicado a gente dizer que desligar a televisão é uma coisa boa, porque a gente fica com o sentimento de estar se alienando. Mas nesse momento é interessante
A gente desligar, principalmente aqueles canais que são repetitivos, que ficam falando exatamente a mesma notícia de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos. Olha, tantos mortos, olha, tantos doentes, olha, tantas pessoas, hospital fechado, tanta gente faltando respirador. Cara, isso é um movimento de estresse. Então, não tem jeito. Uma das coisas que a gente tem que fazer de vez em quando é desligar a televisão e botar uma música e se alienar um pouquinho. Que eu acho que é uma maneira que você tem de se fortalecer, entendeu? Tentar falar coisas mais agradáveis, tentar conversar com pessoas, falando assuntos diferentes de Covid, sabe? Enfim, tentar diminuir o estresse. Uma outra coisa também que está estressando muito a gente é o telefone. Então, a gente fica ligado o tempo todo no WhatsApp, querendo saber, de repente, informação de alguém da família que esteja doente, com medo de receber uma informação de que tem alguém doente. Enfim, toda hora a gente recebe informativo de gente que morreu, de colega que está doente, disso, daquilo. Também é fator estressante. Então, tem horas que a gente tem que dar uma desligada nele, né? E tentar ter um sono um pouco mais tranquilo. Se a gente está isolado em casa, é claro que diminui o cansaço físico. Se diminui o cansaço físico, a gente também não consegue, né? Aquele necessário para deitar e dizer assim, vou descansar. Você não está cansado, né? Então, de alguma forma, a gente tem que criar alguma coisa em casa, talvez fazer uma atividade física dentro de casa, algum exercício, rearruma a casa toda, sabe? Reorganiza o guarda-roupa, reorganiza tudo, para ver se você tem, sabe, se cria algum mecanismo de te cansar um pouquinho e você chegar a deitar e relaxar um pouco, né? Agora, o mais importante é a gente se abster um pouquinho de informações que são estressantes. Por exemplo, eu adoro ver a Globo News, que eu acho que é um informativo muito interessante, só que eu só gosto de ver a Globo News por conta da política. Mas quando bate informativo da pandemia, eu vou lá e desligo, porque eu começo a sofrer, né? E aí a angústia vai lá em cima, a ansiedade vai lá em cima, a pressão deve ir lá em cima, e aí depois eu não consigo dormir, né? É uma estratégia que eu estou usando. Mas aí ninguém conhece. Quer ver um exemplo? Aqui em casa, vou ver o meu filho, né? 7 anos. Então, eu evito, né? Ele não consegue ver, fica só em canal de filme. Eu tenho feito revendo valores familiares, né? Então, a gente cria história, e aí é o momento dele, as organizações, e quando ele começa a ver, aí ele fala assim, mãe, é só derrota. Fala assim mesmo, é só derrota. E começa a chorar. Ele mesmo falou, eu não vejo mais isso. Uma criança de 7 anos. Então, até quando eu tenho que assistir alguma coisa, eu boto a TV no próprio celular, né? E ali eu vejo para não interferir nessa saúde mental. Então, nós temos que rever, mestre, valores familiares. Esse é o momento. Sim. E tem até aqui o psicanalista Moraes, que ele está aí vendo a gente, ele falou numa live em relação aos lixos, né? Sim. Que é considerado o seu melhor do que ninguém, dessa linha dele, né? Da saúde mental, que nós podemos tirar esses lixos. Como é isso, né? Esses programas, né? Trabalhar outras coisas, outro mecanismo. Aqui o Tiago falou também, com a informação correta, a população, né, o sentimento de pertencimento social e coletivo se intensifica. Sim, e isso deveria ter em todas as instituições, que é sentimento de pertencimento e dono, porque pertencente de um segmento, né, de uma sociedade, e você trata aquilo como se você fosse dono, por isso que todo mundo faz o plantão. Então, aqui no Rio, eu tenho a sorte de trabalhar num desses sistemas, que é o esse sentimento de pertencimento e dono. Então, todas as instituições deveriam ter. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem aqui, ó, Mar de Gadêncio. Olá, sou Décio, capitão, risos. Pai de Raul. Mora em Santos, São Paulo, e trabalha com a população em alta vulnerabilidade de rua.
Em São Tomé das Letras não existe isso ainda. Se houver, como a prefeitura poderá lidar? Que são os vulneráveis. Ele colocou que o filho dele está aqui. Olá, sou Décio, o capitão, risos, pai de Raul. Moro em Santos, São Paulo e trabalho com a população em alta vulnerabilidade de rua. Em São Tomé das Letras não existe isso ainda. Se houver, como a prefeitura poderá lidar? Olha, realmente São Tomé das Letras não tem população de rua, né? E principalmente nessa época do ano, acho que é impossível. Por exemplo, hoje de manhã estava 3 a 4 graus. Então, fica bem difícil. É uma cidade turística, é uma cidade que tem algumas dificuldades, né? Não é tão atrativo assim para a população de rua, né? Bem, a gente realmente não tem nenhum programa, né? Eu estou falando assim de orelhada, porque na verdade eu não trabalho no CRES nem no CRAS para falar sobre a questão da população de rua. E eu vou dizer uma coisa para vocês. São Tomé das Letras é uma cidade, basicamente, quer dizer, com um quantitativo muito grande rural, é uma cidade de interior, e ela nos dá uma falsa sensação de segurança. Eu falo isso o tempo todo aqui para as pessoas aqui da cidade. Nós temos aqui mais segurança em relação a assalto, bala perdida, enfim, esses tipos de violência. Violência de trânsito é quase que mínima, né? Quase não existe. Mas se chegar alguém infectado aqui na cidade, se chegar alguém aqui portando vírus, vai ser uma hecatombe. Porque aqui, como toda cidade do interior, as pessoas são muito afetuosas, elas são muito acolhedoras, entendeu? Então, um aperto de mão, um abraço é o mínimo. Normalmente as pessoas vão lá em casa tomar um café e é o tempo todo assim. As pessoas são muito acolhedoras. Então essa relação muito próxima, muito intimista, ela é um risco muito grande. Principalmente pelo fato das pessoas não terem a noção, muitas delas não terem a noção do que é o adoecimento pandêmico numa cidade grande. Então aqui, não, aqui não chega não, aqui tem a questão da altitude, aqui tem, a cidade é meio mágica. Então existem alguns sentimentos de proteção que na verdade não existem. Então se chegar alguém doente aqui vai ser um caos. E é uma cidade com 7 mil habitantes, nós não temos nenhum leito, né, de alta complexidade. A gente tem que ir para uma cidade mais próxima, que é a nossa referência, Três Corações. E em Três Corações é um município grande pra caramba e que tem recursos também bastante precários para a população de lá. Imagina a população daqui indo para lá. Então, realmente, o que a gente tem que fazer... E aí o Douglas pergunta, você é a favor do lockdown? Sou sim. Eu sou a favor de ficar vivo, entendeu? Então, custe o que custar. O que a gente tem que fazer, cara, é o razoável. Então, se é necessário a gente trancar as pessoas em casa, utilizar o Estado de forma incisiva para que as pessoas não adoeçam, eu sou favorável sim, sou favorável. Se nós tivéssemos feito alguma coisa mais severa no início, a gente não estaria com esse problema tão grave do jeito que está nas grandes cidades, né? Nos estados e nas metrópoles, vamos dizer assim. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, não estaria do jeito que está. Então, se houvesse, né, se nós seguíssemos a orientação da OMS desde o início, a gente estaria muito mais tranquilo hoje, com certeza. A gente não estaria brigando pelo título do país mais infectado e com mais mortes. Verdade. A gente não está nós não estamos, né, mestre, mais dentro da OMS, né? Não participamos da questão de vacina, isso é preocupante. Que as pessoas não se dão conta, até a Sandy falou acima, né? Porque hoje virou idolatria. Né? O senhor falou muito bem no início a questão, né, da religião.
é saúde, não temos que discutir religião, futebol, né? Nada disso. É a saúde, a vida vale mais. Aí até eu fico assim e falo até para meus pacientes, né? O que adianta? É tudo aberto, você tem o dinheiro, né? E aí você vai comprar, você vai levar aquilo para casa e você está levando o quê? Morte para sua família toda. Sem Isso dúvida são nenhuma. as histórias que estão acontecendo. Porque ali, para chegar aquele alimento, veio do produtor, que passou pela indústria, que passou por muitos profissionais, até chegar ali naquela prateleira que você leva para o caixa, vai pagar, bota na bolsa, leva para casa, né? Olha só. Então ele vai passando, é um efeito assim. Eu falo que a gente pode comparar isso a Matrix, né? Você Sim, tá dentro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida você nenhuma. tá ali dentro e você quer sair, porque aqui dentro é um grande jogo. E aí, se você parar nesse momento, fica trancado dentro de você mesmo, veja o que vai fazer bem, o que você pode utilizar pós isso tudo. Porque nesse momento, por isso essa grande crise no Brasil. Porque não começou a afetar do pobre para o rico, a pirâmide dessa vez foi invertida. Foi de cima para baixo. Aí imagino, né? Que aí o povo vai me chamar aqui de louca, mas é o que eu falo, porque eu venho de periferia, o senhor muito bem sabe, fui bolsista na faculdade, não tenho vergonha. Hoje o pessoal sofre racismo, eu passava bullying, então falava assim, Campo Grande era zona rural, chegava em Campo Grande, e aí eu ia com a minha calça jeans, minha blusa branca, que era a roupa que eu tinha. Enfim, quando começa de cima para baixo, claro que os empresários vão ficar loucos. Eles têm que pagar as taxas, nós não temos a reforma tributária ainda, então é dispendioso para ele. Claro que para eles a vida não vale nada, porque até então o dinheirinho deles está lá no cofre que não está entrando, só está saindo. Exatamente. A gente tem que entender isso, essa economia invertida, essa crise civilizatória. Por isso que tem essa pressão, abra tudo. O pobre vai ter dinheiro para comprar, a gente vai comprar o básico, professor. Né? Você não vai comprar, ninguém está comprando roupa, ninguém está comprando perfume importado. E ó, o que o senhor falou, Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Ninguém do Brasil entra mais nos Estados Unidos? São tão próximos, né? Tão lindinhos. Olha, essa notícia para mim foi assim, ela me causou dois sentimentos bem antagônicos, né? O filhote lá de casa passou para o mestrado, doutorado nos Estados Unidos. Vai em agosto. Então essa notícia me trouxe um desconforto muito grande, porque o bichinho estudou tanto, batalhou tanto, fez tantas provas, gastou uma fortuna de grana para poder se classificar e fazer o mestrado, doutorado dele lá nos Estados Unidos. E aí, caramba, e agora dá esse problema? Será que até lá vai resolver? Enfim, do outro lado, eu não gosto daquele povo, eu não gosto da maneira com que eles usam o mundo, eu não gosto da maneira que eles se utilizam da população mundial, não gosto, entendeu? Enfim, eu não vou lá perder $1, entendeu? Até porque eu não tenho $1 para dar para eles, não gosto deles, né? Eu sei que pode ser um discurso um tanto quanto perigoso, né? Quando a gente fala assim, eu não gosto, mas eu não gosto da postura deles, não gosto da posição que eles tomam em relação ao mundo, entendeu? De uma maneira egoísta. E aí o que acontece? Nós somos a graxa da engrenagem de um sistema. Graxa essa que, quando está usada, você troca com a maior facilidade do mundo. Você está entendendo? Então, é inadmissível, sabe, a gente perceber e acabar assumindo um discurso de quem está lá em cima, pisando em cima da gente. E aí eu faço menção a uma fala do Tiago, que a gente tem mesmo que assumir, a gente tem que estimular esse sentimento de pertencimento social. A gente tem que assumir, né, esse cuidado com os outros, essa solidariedade com as outras pessoas que estão à nossa volta,
Porque aí a gente fortalece isso, a gente fortalece a relação das pessoas e fortalece uma sociedade. A gente só vai conseguir fortalecer uma sociedade a partir do momento que eu olho para a Vanessa como a minha irmã. Professor, está acabando, mas a gente volta que tem o Mar de Gadêncio, que tem uma pergunta importantíssima. A gente volta rapidinho para fechar, faltam 10 minutos. Aí a gente volta, pessoal. Entra de novo, Marde. Entra também, tá? Porque